Paranauê, Paranauê, Paraná. Vamos lá, galera. Aula de terça-feira. E aulinha linda, hein? Hoje vamos falar sobre a disputa que existe no mercado, tá? Todo mercado existe uma disputa entre compradores e vendedores. E hoje o vídeo vai ser sobre isso, bem específico, tá? Um vídeo bem curtinho, só para já tentar dar um pouquinho de suporte para vocês sobre relação a isso, tá? E vamos falar um pouco de dois grupos bem específicos, como eu falei, de compradores e vendedores, que são os ursos, tá? E os touros. Deixa eu até fiz besteirinha aqui. Pera aí, não é isso aqui não. É esse aqui. Vamos lá, esse aqui. Tá. Existem dois grupos, tá? Em específico no mercado. E todo mercado, tá? Existem esses grupos. Ainda mais quando se trata de mercado que existem gráficos de análise, tá? Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar sobre os touros, tá? Os touros. Quem são os touros? Como eles agem, tá? Os touros são aquelas pessoas, ou aquele determinado grupo, tá? Que normalmente joga o preço de uma ação, talvez de alguma moeda, como no caso aqui é um par de moedas, certo? Para cima, tá? Normalmente ele joga o preço para cima, tá? Joga o preço para cima. A referência do touro, no geral aqui, quer falar que eles dizem que é o touro, por quê? Pelo significado da chifrada que o touro dá. Quando o touro dá uma chifrada em alguém, certo? Ele joga a pessoa para cima, no caso a pessoa ou o animal, enfim. Ele tende a fazer isso, tá? Então, normalmente, quando os touros estão dominando o mercado, tende o mercado, no caso o mercado ele vai para cima, tá? Ele vai subir. Por exemplo, você pensa comigo aqui, nós podemos pegar uma ação, sei lá, da Petrobras que hoje, sei lá, não sei quanto que tá não, deve ser uns 20 reais provavelmente, 20 reais. No mesmo dia, quando a ação sobe para 20 reais e 20 centavos, 20 reais e 50 centavos, essa valorização da moeda foi os touros que conseguiram, tá? Por quê? Porque eles jogaram o preço para cima, tá? Por uma determinada ocasião, por alguma determinada notícia, por alguma determinada ou um determinado momento do mercado, tá? Porque um mercado ele se movimenta através de valorização também. Então, por exemplo, sempre quando há uma grande alta no mercado, sempre quando há um grande domínio dos touros, tá? Sempre quando há um grande domínio dos touros, o mercado tende a um pouco mais para frente dar uma correção, tá? Dar uma correção do valor. Até porque se fosse, por exemplo, se só existissem os touros no mercado, os preços nunca se desvalorizariam, entendeu? E dentre esse grupo aqui dos touros, nós também temos outro grupo, que são um grupo que muitas pessoas não gostam, tá? Que é o grupo dos ursos, tá? O grupo dos ursos, que é o contrário dos touros, né? Basicamente, tá? Os bears, sei lá, só assim. Basicamente, eles são o contrário dos touros, então eles jogam o preço para baixo, tá? Normalmente eles jogam os preços para baixo. É o mesmo significado que eu falei anteriormente dos touros. Quando você vê uma moeda, por exemplo, a Petrobras está 20 reais hoje, uma ação da Petrobras, um papel da Petrobras está 20 reais. No mesmo dia, caso esse papel diminui para, sei lá, R$19,50, isso foi uma ação dos ursos, tá? Os ursos basicamente ganharam a disputa contra os touros, tá? Porque o mercado é uma disputa. Então os ursos, né, naquele determinado dia, naquele momento, por alguma ação, por alguma notícia, por alguma interferência, ganhou o mercado naquele momento. Nós podemos, por exemplo, ter um exemplo muito prático e muito novo, né? Aconteceu recentemente, que foi quando aconteceu o coronavírus, certo? Quando realmente teve a pandemia, por exemplo, aqui no Brasil e no mundo, né, no geral, que as bolsas mundiais despencaram. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o mercado não tinha uma certeza clara sobre a doença, porque era uma nova doença, era uma doença muito contagiosa, tá? Que matava as pessoas. Então muitas pessoas, muitos players, certo? Eles se tornaram ursos naquele momento, porque eles fizeram as ações do mundo geral despencaram, entendeu? As moedas despencaram, tudo despencou, basicamente. Exceto o ouro, né? Porque o ouro nunca desvaloriza, o ouro normalmente sempre valoriza.
tá? E por conta disso, os ursos naquele momento estavam ganhando, basicamente, tá? Eles estavam ganhando a disputa e por conta disso a bolsa despencou. O Ibovespa, por exemplo, que é a nossa bolsa brasileira, né? Bolsa de valores do Brasil, estava em 140 mil antes, tá? Pré-coronavírus, pré-pandemia. Quando iniciou a pandemia, ele começou a despencar. Eu acho que em menos de 2 semanas, de 640 mil pontos, ele foi para 90 mil pontos e chegou à mínima de 86 mil pontos, tá? Agora que está se recuperando por conta das notícias recentes, né? Que está dizendo sobre as vacinas, o pico já está passando, né? O pico da doença já está diminuindo em algumas regiões, em outros países já não tem nem mais casos, certo? Então está melhorando. O otimismo do mercado, dos investidores já está melhorando em relação a isso, entendeu? Mas, por exemplo, quem comprou ações, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo. Quem comprou uma ação da Via Varejo, que é uma empresa varejista, né, do Brasil, que o mínimo que ela chegou durante a pandemia, eu acho que foi 5, 6 reais, 4 e pouquinho, por aí. Hoje está 20 reais. Então, por exemplo, a pessoa pegou lá, comprou a ação dela lá da Via Varejo, lá na pandemia, né? A pessoa, ela se tornou meio que um touro, tentando jogar o preço para cima. Só que o gráfico estava assim, ó, tava caindo, despencando. Aí chegou um determinado preço, tá? Chegou um determinado preço aqui, sei lá, foi 5 reais. Vou dar um exemplo, tá? Deu 5 reais, porque provavelmente é esse preço mesmo. Foi em torno desse preço. O preço médio que tava era mais ou menos isso mesmo. 5 reais, tá? Isso foi em fevereiro, março. De fevereiro para março, tá? Hoje, atualmente, as bolsas já estão começando a melhorar, tá? As ações já estão começando a melhorar. Isso aconteceu com a Via Varejo. A Via Varejo estava 5 reais. Hoje, a Via Varejo tem um preço de 20 reais, tá? O preço médio dela, tá? Porque o preço que ela pode buscar pode ser um pouco maior ainda, tá? Então, por exemplo, quem comprou no caso, os touros, né, que compraram, imaginando que o preço subiria mais para frente, comprou a 5 reais aqui, já lucrou 300% em cima do valor que pagou, entendeu? Então, por exemplo, uma ação é 5 reais. Se você comprasse 100 ações, daria 500 reais. Hoje a pessoa estaria com 2 mil reais, entendeu? Isso em 4 meses, tá? Isso dando um exemplo bem comum que aconteceu realmente, tá? Porque, por exemplo, nós poderíamos pegar, por exemplo, Magazine Luiza e tudo mais, tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui no gráfico. Essa disputa, tá? De touro e urso, tá? Aqui nós podemos ver claramente, bem claro aqui no mercado, aqui no gráfico, que os ursos, na maior parte do tempo, vem vencendo essa disputa. Ó, aqui jogou o preço para baixo, aí teve uma mini reação, né, dos touros, tá? Depois os ursos jogaram novamente para baixo, aí teve mais uma mini reação dos touros e mais uma vez os ursos jogaram para baixo, tá? O preço despencou. Aqui, essa região que está acontecendo nesse exato momento aqui, é uma região de briga, tá? É uma região de consolidação, distribuição de preço. Então, o que vai acontecer? A gente pode até ver que aqui teve uma disputinha, tá? Uma disputa boa, tá? No qual os touros ganharam, os ursos ganharam algumas partes e os touros ganharam outras partes, tá? E no momento, ele está em uma disputa aqui. Essa região aqui é uma região de distribuição, consolidação de preço. Então, por exemplo, quando uma dessas regiões forem rompidas, que eu ainda vou falar disso mais para frente, tá? Quando eles forem rompidas uma dessas regiões, tende o mercado a ir de acordo com a força maior, tá? Então, por exemplo, se essa região aqui ela for rompida, os touros começarão a subir o preço, tá? E se essa região aqui de baixo for rompida, os ursos vão começar a descer com o preço, tá? Isso é uma coisa até meio óbvia, tá? De acontecer. Às vezes, por exemplo, muitas pessoas achavam assim, pô, não vai conseguir, não vai continuar dando vermelho, isso não vão ganhar para sempre, não vão ganhar para sempre. Sempre tem uma reação, né, dos touros em relação aos ursos, tá? Mas, por exemplo, a pessoa poderia muito bem ter pegado aqui e falado, não, agora os touros vão ganhar. Só que o mercado é uma coisa, o mercado, normalmente as pessoas elas vão através de outras pessoas, tá? Então, se ela tá vendo que a pessoa tá descendo, outras pessoas vão continuar descendo o preço, tá? O preço não vai subir do nada. Ele vai subir quando chegar a um desgaste do preço, tá? E também existe um outro momento no mercado que acontece uma disputa tão grande
que acaba tendo um empate, tá? Acaba tendo um empate no, no, no caso, na operação. Porque, por exemplo, aqui, essa vela aqui. Todas as velas aqui, elas são verdes e vermelhas, tá? Exceto essa velinha aqui maravilhosa, tá? Exceto essa velinha maravilhosa, que é um doji, que eu vou explicar mais pra frente. Essa vela, ela representa uma indecisão de mercado, tá? Basicamente, os touros e os ursos jogaram para cima e para baixo, tá? Cada um em seu respectivo domínio e sua respectiva função, tá? Entretanto, no final, a vela termina cinza. Por quê? Porque não houve um vencedor nessa vela em específico. Não houve, entendeu? Basicamente, a disputa foi uma boa disputa. No final, terminou empatado para ver quem ganhava. No final, terminou empatado. Sendo que se você confirmar aqui e ver durante o gráfico, aqui nesse momento aqui, nesse determinado momento aqui, houve no caso, os touros venceram. E nesse determinado momento aqui, os ursos venceram, tá? Até se a gente pode botar um pouco mais para baixo, tá? Os ursos venceram, porque jogaram o preço para baixo e aqui jogaram o preço para cima, os touros, tá bom? Basicamente, se você for parar para realmente ver o que aconteceu, aconteceu o seguinte. Aqui os touros estavam vencendo, tá? Estavam vencendo os touros. Aqui, quando há um empate, o que acontece? Os touros, os ursos falaram o seguinte: os touros já estão vencendo muito, certo? Os compradores, no caso, já estão vencendo muito. Tá na nossa hora de botar o preço para baixo, tá? O que aconteceu? Houve uma maior força do que anteriormente houve dos ursos, tá? Então os ursos jogaram o preço para baixo, enquanto os touros tentavam continuar subindo, só que a força foi igual. A mesma força de subida foi a mesma força de descida, tá? Mesmas forças. Por isso que terminou o empate. E consequentemente no próxima vela aqui, nessa próxima vela, os compradores, que aqui eram compradores, eles falaram o seguinte: nessa vela aqui é um empate, então provavelmente os vendedores vão ganhar na próxima. Os vendedores estão vindo forte. O que foi? Todos os compradores que estavam aqui, pelo menos a maioria deles, quando estavam aqui, venderam nessa vela aqui, tá? Eles, que eram touros, se tornaram ursos nesse momento. Por quê? Porque eles fizeram a vela descer. Eles viram que estava tendo uma indecisão de mercado, estava tendo uma briga, e eles jogaram para baixo, acreditando que a próxima iria descer, por conta dessa força que os ursos já colocaram no anterior. Por conta disso, o mercado ele desceu. Aí vamos ver o próximo futuro. Vamos ver que o futuro, olha o que aconteceu. Tá vendo? O mercado ele derreteu, tá? Ele veio daqui até aqui embaixo, descendo, tá? Descendo. Claro que teve esses momentos de compradores, tá? Mas de qualquer forma, mais pra frente eu vou explicar isso ainda, tem uma tendência aqui, tá? Tem uma tendência que os ursos estão jogando para baixo. Basicamente, o vídeo vai ser somente sobre isso, tá? Não vou falar mais, entrar nesse mérito de ursos e de touros, tá? Durante as aulas eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou falar mais a parte teórica, é bem mais importante, a prática também, tá? Para falar sobre isso, sobre tendência e tudo mais, enfim. Mas é isso aí, vou deixar esse vídeo para vocês. O próximo vídeo que vai sair provavelmente na quinta-feira, vai sair quinta-feira, vai ser, eu acho que o vídeo do dólar, que eu botei até no meu status lá no Instagram. Se vocês quiserem seguir lá no Instagram também, podem seguir, tá? Vou ver se eu coloco aqui eu coloco embaixo na descrição aí o Instagram, se vocês quiserem seguir lá. Que lá eu normalmente eu coloco, eu falo que tem vídeos novos e também eu faço algumas enquetes lá para poder ver se vocês querem ou não os vídeos, entendeu? E o próximo vídeo é sobre isso, vai ser sobre o dólar, como ganhar dólar, apenas respondendo perguntas, tá? Enquetes no geral. E no sábado eu acho que eu já começo a fazer a teoria do movimento de velas, tá? Teoria do movimento de velas. E a prática talvez eu até dê uma passada para prática, tá? Para depois realmente começar a parte de análise gráfica, que no caso é o price action. É isso aí, galera. Abraço pra vocês. Tenham uma boa terça, uma boa semana, né? Que a semana começou agora. Começou ontem. Mas boa semana pra vocês aí. Que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana. E nos vemos na quinta-feira, tá bom? Tamo junto. Abraço. É nóis. Ah, esqueci. Só um momento. Pera aí, pô. Esqueci. Se vocês não são inscritos no canal ainda, pode se inscrever, por favor, tá? Que toda terça, quinta e sábado saem vídeos novos. Tá? Aí, aqui, como eu já falei no primeiro vídeo, o intuito do canal é ensinar para vocês
tudo sobre price action, sobre também análise fundamentalística e probabilística, tá? Que normalmente o pessoal cobra uma fortuna para ensinar e eu vou ensinar de forma gratuita, tentando esclarecer o máximo possível para vocês. Lembrando também que qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou Instagram, tá? Que também vai estar na descrição. E tamo junto, é nóis, abraço, e é isso aí, valeu.